um prazer estar aqui mais uma vez com vocês para este momento em que, através de brevíssimos momentos de formação, nós vamos estar, como diz o título desta série, caminhando com o Papa Francisco. E aqui trabalhando a Evangelii Gaudium. É uma série de vídeos em que, paulatinamente, a cada semana, em breves formações, em torno de 15 minutos, nós iremos ter o prazer de compreender melhor a mensagem do Papa Francisco, que é descortinada através de sua Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. E o objetivo aqui é apresentar essa exortação, levar a refletir aquilo que pensa o Papa Francisco e o que ele tem feito em seu pontificado, como uma igreja em conversão e saída. Aquilo que ele trabalha desde 2013, desde o momento em que ele assumiu seu apostolado, que ele assumiu seu pontificado como chefe da Igreja Católica, sumo pontífice, e nos trouxe essa renovada alegria do Evangelho para ajudar em nossas atividades pessoais, na nossa família e na igreja. Temos 3 palavras-chave para hoje que nos ajudará a conduzir por este momento reflexivo: transformação, missão e igreja. Esses 3 se complementam. A transformação é aquilo pelo qual nós devemos passar em nossa caminhada espiritual, à medida em que caminhamos, à medida em que somos transformados pelo amor de Cristo, a partir daquilo que é o convite inicial desta exortação, o encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa transformação, nós somos conduzidos a uma missão. Ela pode ser na igreja doméstica, em nossa família, ela pode ser em nosso trabalho, profissão, nas nossas atividades cotidianas, e ela também pode ser junto à igreja, uma comunidade paroquial, ou qualquer outro tipo de comunidade eclesial ao qual você esteja inserido, se sinta convidado e tocado por Deus a lhe servir e dê o seu sim. Este primeiro capítulo, o Papa chama justamente a transformação missionária da igreja. É isso que nós vamos aprender, como o Papa pede para que ocorra durante o seu pontificado, e que já vem ocorrendo muito fortemente nos anos anteriores a este. Porque desde 2013, o Papa já nos insere nesse contexto, não só nesse documento, mas nos demais que ele passou a escrever logo depois que assumiu o pontificado da Igreja Católica. Ele nos convida, primeiramente, a uma igreja em saída, uma expressão que ficou muito forte desde o início de que o Papa tem conosco. Ele escreve assim: na palavra de Deus aparece constantemente este dinamismo de saída que Deus quer provocar em nós, naqueles que creem. E ele faz 2 figuras para nos lembrar. Primeiro, Abraão, lá no livro do Gênesis está relatado, foi convidado por Deus, tocado no coração, para deixar sua terra, estar com toda a sua parentela, viajando, caminhando em busca de uma promessa de Deus. E aquela promessa, apesar das dificuldades de crença, apesar da situação em que ele próprio tinha, de ser um homem idoso, com sua esposa também já na idade, de que povoaria aquela grande terra que seria dada. Seus filhos seriam incontáveis, como os grãos de areia da praia ou como as estrelas do céu. Outro também que foi convidado a sair foi Moisés, e também a levar o povo do Egito, que estava, o povo judeu que estava ali no Egito, a sair daquela escravidão egípcia. Então, aquele povo hebreu aprendeu sob a liderança de Moisés, mesmo com todas as dificuldades, a já ser um povo em saída. A igreja em saída começa também com aquele estímulo
E essas histórias reais que nos são relatadas nos tocam o coração para que aprendamos a superar todas as dificuldades no caminho. Sair da própria comodidade e ter a coragem de alcançar todas as periferias que precisam da luz do Evangelho. A palavra-chave é coragem. E como é que a gente sabe superar as dificuldades com essa coragem? Principalmente com o discernimento. O Papa nos lembra a importância de discernir. E ter coragem para isto que ele relata aí, alcançar todas as periferias. O Papa não fez um delineamento, o Papa não selecionou uma determinada periferia. Todos que estão à margem da sociedade, quer seja economicamente, quer seja culturalmente, quer seja até religiosamente, há um chamado do Papa para atingirmos o que ele chama essas periferias existenciais. E ele nos dá 5 verbos. A mão, né, que nos lembra que é um símbolo do agir humano, do fazer, e os próprios verbos, como nós sabemos, expressam ações. Primeiro envolver-se, acompanhar, frutificar, festejar. Primeiro, ele até chama assim um neologismo, ele diz, desculpem-me o neologismo, mas ele usa essa palavra, transformando assim em verbo, em uma palavra só, como sinônimo de tomar a iniciativa. A igreja que serve é aquela que toma iniciativa. Experimentar o que o Senhor fez, o Senhor que procedeu-nos no amor. Ele nos amou por primeiro. Ele tomou a iniciativa. Veio de onde estava, de seu estado trinitário, para estar conosco, inserido na história, na carne humana, para nos ensinar a tomar iniciativa. O segundo verbo é envolver-se, tal qual Jesus, que estando na carne humana, vindo à história, serviu, lavou os pés de seus discípulos, um grande gesto. E o Papa nos lembra que os líderes devem ser aqueles que, como ele faz bem, aí claro que simbolicamente, mas a gente nota o quanto ele faz bem, inserido no meio dos fiéis, é o que ele chama de ter o cheiro das ovelhas. O pastor tem que ter aquela conexão direta, tem que ter aquela proximidade com aqueles que ele conduz. É assim que o Papa nos ensina sobre liderança na igreja. Depois é preciso lembrar a importância de acompanhar. A comunidade evangelizadora acompanha a humanidade em todos os seus processos, por mais duros e demorados que sejam. A palavra-chave aqui é processo. O Papa lembra que a evangelização, o Papa lembra que amar, o Papa lembra que cuidar e liderar é um processo. Não é apenas um evento, não é algo que a gente faz no encontro, não é algo que a gente aprende no curso e guarda como uma teoria. É preciso entrar em processo, estar com, fazer acontecer. E isso nos leva a 2 situações que nós temos que compreender: a das esperas e de uma suportação diante das dificuldades. É preciso também que nos ajudemos uns aos outros. Na alegria do Evangelho, o Papa lembra que nós temos também que frutificar. Não é uma teoria, não é algo que a gente toma posse, como quando se serve em um determinado grupo de evangelização, quando se está à frente de um círculo bíblico. É preciso que a gente trabalhe naquela vinha do Senhor para dar frutos. É estar atento aos frutos, porque o Senhor a quer fecunda. O Papa lembra que o Senhor quer a igreja, as comunidades paroquiais, as comunidades evangelizadoras, como comunidade fecunda. E também festejar, celebrar, festejar cada vitória, que é uma necessidade nossa e que é preciso fazer. Também na palavra de Deus, ali nos relatos bíblicos, nós vemos as manifestações do povo de Deus, os hebreus sempre festejando, aqueles que seguiam Jesus sempre festejando.
um dos primeiros movimentos, uma das primeiras ações de Jesus, ainda não na vida pública dele, mas foi numa festa, as bodas de Caná, a festa que celebra o início da família. Então é precisa ação, lembremos sempre disso. Nós não podemos ser evangelizadores sem ação. Nós não podemos ficar inertes diante das necessidades que existem nas paróquias, que existem na igreja, que existem em nossa comunidade da primeira igreja, que é a igreja doméstica. É preciso perceber, é preciso agir, é preciso sempre fazer alguma coisa para melhorar, para dar nessa igreja, nesse lugar que a gente vive e trabalha, aquela movimentação que nos leva a ter os frutos, que nos leva a colher. É assim, portanto, que ficamos aqui no dia de hoje, porque há muito mais outros assuntos a se tratar nas próximas vezes, e será muito interessante que em cada semana nós passamos a refletir esse convite do Papa Francisco. Esse é um serviço de formação do nosso Forânima e que nós nos colocamos à disposição também de vocês para dúvidas, para indicações de leitura, para, enfim, aprender a aprimorar o gosto pelos documentos da Igreja. A ideia aqui é começar com esse fantástico documento do Papa Francisco, que nós temos visto tantos frutos acontecerem, ou seja, ele já mostrou o quanto o pontificado dele é pontificado de concretude de ações que realmente frutificam, para que nós tenhamos em mente a importância de melhor amar, de melhor conhecer a Igreja. E aí eu relembro o que eu falei no primeiro vídeo desta série evangelical, de Alegria do Evangelho. Existem 3 fontes de sabedoria na Igreja. Nós temos a fonte bíblica, que é a primeira, nós temos aquela da patrística, que está dentro da tradição, é a segunda fonte, e nós temos também o ensinamento da Igreja. Tudo aquilo que é trazido pelos papas, que os bispos levam para suas igrejas locais e que os presbíteros e todos aqueles que seguem a eles fazem fazer valer na Igreja. É uma das fontes que tem grande importância, que nos leva ao conhecimento daquilo que está na Palavra de Deus, ao pensamento daquilo que os primeiros padres da Igreja trouxeram através da tradição, a colocarmos em prática no âmago do tempo presente. Aquilo que a Igreja precisa para crescer diante dos desafios, diante das dificuldades, diante dos objetivos que são precisos para cada lugar e para cada tempo. É isso que a gente chama o magistério da Igreja, o ensino. E com a força desses documentos, com a reflexão, com o nosso coração aberto para discernir a melhor maneira de colocar aquilo que a gente aprende em nosso agir no dia a dia, nós nos tornamos mais fortes como igreja. Nós fazemos parte dessa grande igreja universal, liderada pelo Papa Francisco, na qual a gente aprende cada vez mais a amar e servir para a maior glória de Deus. Então, aqui fica o convite permanente para que a cada semana nós possamos nos aprofundar. E se você quiser conhecer, quiser adiantar, quiser rever para quem já leu, pegue o seu livrinho, Evangelho Gaudium, Alegria do Evangelho. Está disponível em todas as livrarias católicas. Também lá no site do Vaticano, www.vaticano.va. E aqui na descrição do vídeo nós colocamos até o acesso mais fácil para você poder tê-lo facilmente na tela do seu computador ou celular. É uma linguagem muito simples e vale a pena conhecer a alegria do Evangelho para o qual o Papa Francisco nos convida. Até a próxima.